Na maior parte do tempo, mantinha-se em seu quarto trabalhando. Como já dissera durante uma palestra quando vivia no Bowery, estou sempre aqui trabalhando em algo, lendo ou escrevendo algo, lendo ou escrevendo 24 horas por dia. Só a sua missão de traduzir o Śrīmad Bhagavatam, de apresentar a obra completa com 60 volumes de 400 páginas cada um, poderia ocupar todos os seus dias e noites. Ele trabalhava assim, sempre que possível, sentado diante de sua máquina de escrever, portátil, ou traduzindo do sânscrito para o inglês. Trabalhava especialmente nas primeiras horas da madrugada, quando ninguém o podia interromper. Consultava os comentários em sânscrito e em bengali dos grandes mestres, acompanhando suas explicações, escolhendo passagens deles, acrescentando seu próprio conhecimento e compreensão prática, e então laboriosamente reunia todos aqueles elementos e datilografava-os com os seus significados Bhaktivedanta. Ele não tinha meios nem planos imediatos para financiar a publicação de novos volumes, mas prosseguia, confiante de que alguma forma publicá-los-ia. Tinha uma missão vasta, mais vasta até do que traduzir o Śrīmad Bhagavatam, e assim dedicava grande parte de seu tempo e energia a receber visitantes. Se seu objetivo tivesse sido apenas escrever, então não teria precisado recorrer. Não. Vou ler de novo. Se seu objetivo tivesse sido apenas de escrever, então não teria precisado correr o risco e se dado ao incômodo de vir para os Estados Unidos. Agora, muitas pessoas estavam chegando e uma parte importante de sua missão era conversar com elas e convencê-las da consciência de Deus, Krishna. De um modo geral, seus visitantes eram rapazes que haviam recentemente vindo morar no Lower East Side. Ele não tinha secretário algum para recepcionar seus visitantes, nem tinha horário reservado para visitas. Sempre que acontecia de alguém vir a qualquer hora, desde manhã cedinho até às 10 da noite, Prabhupada parava sua datilografia ou tradução e falava com ele. Era uma vizinhança aberta e muitos visitantes eram curiosos da rua. Alguns eram sérios, mas muitos não. Havia inclusive quem viesse intoxicado. Muitas vezes não vinham para indagar submissamente, mas para desafiar. Certa vez, um jovem hippie viajando com LSD subiu ao apartamento do Swami e sentou-se em frente dele. Agora estou num astral melhor que o seu, mencionou ele. Eu sou Deus. E Prabhupada curvou levemente a sua cabeça com suas mãos postas. Por favor, aceite minhas reverências, disse ele. E então pediu que Deus fizesse o obséquio de sair. Vai embora, Deus. Outros admitiam francamente que estavam loucos ou tomados por fantasmas e buscavam alívio de seus sofrimentos mentais. Lon Solomon comenta: eu andava em busca de centros espirituais, lugares onde pudesse estar que não fossem como lojas onde lhe mandam sair, mas onde pudesse realmente conversar com as pessoas e tentar compreender a verdade última. Eu ia ao centro do Swami sabendo que lá definitivamente era um centro espiritual. Definitivamente havia algo ali. Eu tomava drogas e vivia perturbado com a noção de que devia ser Deus ou alguma personalidade muito importante que nada tinha a ver com a situação em que estava. Na realidade, eu estava em apuros, perturbado mentalmente devido a tantos sofrimentos e costumava aparecer de repente para vê-lo sempre que me dava na telha. Não me comprometi a ir às suas reuniões, mas muitas vezes eu simplesmente aparecia. Uma vez fui passar a noite lá.
Eu sempre era bem-vindo a qualquer hora para dormir na lojinha. Queria mostrar ao Swami a triste figura que eu fazia de modo que ele se inclinasse a fazer algo por mim. Ele me disse que se eu me juntasse a ele poderia solucionar meus problemas. Mas eu não estava preparado. Na realidade, eu praticava muito sexo e desejava saber o que ele queria dizer com sexo ilícito. Que definição ele dava para isto? E ele me disse: sexo ilícito é sexo fora do casamento. Mas não fiquei satisfeito com a resposta e pedi-lhe mais detalhes. Ele me disse para considerar primeiro a resposta que me dera e então voltasse no dia seguinte, que ele me diria mais coisas a respeito. Aí apareci com uma garota. O Swami assomou a porta e disse: estou muito ocupado. Tenho meu trabalho, estou traduzindo. Não posso conversar com vocês agora. Aquela foi a única vez que ele não me ofereceu total hospitalidade. E atenção, nem respondeu a todas as perguntas que eu fazia. Assim saí imediatamente com a garota. Ele estava correto em sua percepção de que eu só fui lá para vê-lo para tentar impressionar a garota. Ele percebeu aquilo de cara e rejeitou aquele tipo de associação. Porém, toda vez que eu vinha estava em apuros e ele sempre me ajudava. Às vezes, vinham rapazes com pretensões acadêmicas para testar o conhecimento que o Swami tinha do Bhagavad Gita. Você leu o Gita, dizia Prabhupada. Qual é então a sua conclusão? Se você afirma conhecer o Gita, então deve conhecer a conclusão apresentada por Deus, Krishna. Porém, a maioria das pessoas achava que não havia nem deveria haver conclusão alguma no Gita. E mesmo que alguma conclusão existisse, isso não queria dizer que eles deveriam amoldar as suas vidas em torno dela. O Gita era um livro espiritual e ninguém era obrigado a segui-lo. Na cabeça deles, né? Um jovem aproximou-se do Swami perguntando-lhe: que livro o senhor usará nas palestras da próxima semana? Será o ensinamento do livro tibetano dos mortos? Como se Prabhupada ensinasse espiritualidade como num curso intensivo de história das religiões. O Bhagavad Gita tem tudo, replicou Prabhupada. Podemos estudar um verso durante 3 meses. E havia outras perguntas. O que o senhor me diz de Camus ou Chamus, ou coisa parecida? Qual é a filosofia dele? Perguntava Prabhupada. Ele diz que tudo é absurdo e que a única questão filosófica é se cometemos suicídio ou não. Isso significa que tudo é um absurdo para ele. O mundo material é absurdo, mas além dele há um mundo transcendental. Isso significa que ele não conhece a alma. Não se pode matar a alma. Adeptos e diversos pensadores aproximavam-se dele. O que o senhor me diz de Nietzsche, Kafka, Timothy Leary, Bob Dylan? Nossa, socorro. Bob Dylan, Bíblia, socorro. E Prabhupada perguntava qual era a filosofia deles. E o seguidor em particular tinha que explicar e defender o seu herói intelectual favorito. Todos eles são especuladores mentais, dizia Prabhupada. Aqui neste mundo material somos todos almas condicionadas. Seu conhecimento é imperfeito, seus sentidos são grosseiros. De que vale a sua opinião? Temos que ouvir a opinião da autoridade perfeita, Deus, Krishna. O Senhor quer dizer que nenhum dos grandes pensadores é consciente de Deus? Perguntou um rapaz. A sinceridade deles é sua consciência de Deus. Mas se quisermos obter conhecimento perfeito de Deus, temos que consultar as escrituras autorizadas. Muitos faziam desafios, mas sob o olhar fixo e a lógica evidente do Swami, o desafiador normalmente murchava, caía em silêncio meditativo. O conhecimento espiritual da China é avançado? E Prabhupada às vezes respondia simplesmente fazendo uma careta. Bem, eu pessoalmente sou seguidor do Vedanta
Você sabe o que significa Vedanta? Qual é o primeiro aforismo do Vedanta Sutra? Você sabe? Não, eu, 3 pontinhos. Como então você fala do Vedanta? Prabhupada fala, Vedaischa Sarvairaham Eva Vedyo. Em português, Krishna diz que ele é a meta do Vedanta. Assim, se você é um vedantista, deve tornar-se consciente de Deus, Krishna. E sobre Buda, você o segue? Não. Não, você só fala. Por que você não segue? Siga Krishna, siga a Cristo, siga a Buda, mas não apenas fale. Isso soa cristianismo. Onde está a diferença? É a mesma coisa, amor a Deus. Mas quem é cristão? Eu nunca vi nenhum, nem pela televisão, Bima. Tá, não é para falar. Eu nunca vi um cristão, nem pela televisão, infelizmente, né? Aí o rapaz falou, isso soa cristianismo, onde está a diferença? É a mesma coisa, amor a Deus. Mas quem é cristão? Quem segue a Bíblia? A Bíblia ensina, não matarás. Mas em todo mundo os cristãos são peritos em matar. Você sabia disso? Creio que os cristãos dizem que Jesus morreu por nossos pecados. Por que então vocês continuam pecando? Embora Prabhupada fosse um estranho nos Estados Unidos, eles eram ignorantes do conhecimento absoluto. Sempre que alguém vinha vê-lo, ele não perdia tempo, falava filosofia, razão e argumentos. Posso continuar? Constantemente argumentava contra o ateísmo e o impersonalismo. Ele falava energicamente para provar a existência de Deus, Krishna, e a universalidade da consciência de Krishna. Falava com frequência e vigor, dia e noite, enfrentando todas as espécies de perguntas e filosofias. Também escutava e ouvia uma grande variedade de depoimentos locais. Ouvia a insatisfação dos jovens americanos com a guerra e com a sociedade americana. Um rapaz disse-lhe que não desejava casar-se porque não podia encontrar uma moça casta. Era melhor sair com prostitutas. Outro confidenciou-lhe que sua mãe planejara abortá-lo, mas no último momento sua avó a convencera do contrário. Ouvia reclamações de homossexuais. Alguém lhe disse que um grupo de nova-iorquinos considerava elegante comer carne de bebês abortados. Em todos estes casos dizia-lhes a verdade. Conversava com marxistas e explicava-lhes que, embora Marx diga que tudo é propriedade do Estado, o fato é que tudo é propriedade de Deus, Krishna. Somente o comunismo transcendental, que coloca Deus no centro, pode ser realmente bem-sucedido. Desprezava as visões de LSD como sendo alucinações e explicava como se pode ver Deus de verdade e como é Deus, Krishna. Embora esses visitantes de uma única vez viessem e fossem embora, alguns novos amigos começaram a demorar-se um pouco mais, admirando como Swami lidava com diferentes visitas. Começaram a aparecer os argumentos do Swami. Apreciar, Bima. Tá? Quando a gente erra, a gente volta, né? Começaram a apreciar os argumentos do Swami com sua preocupação com as pessoas e sua devoção por Deus, Krishna. Realmente ele parecia saber como ajudar o povo. Invariavelmente oferecia-lhes a consciência de Deus, Krishna, tanto quanto pudessem assimilar como solução para os seus problemas, e alguns começaram a tomar a sério a mensagem do Swami. Vamos chamar nossa sociedade de ISKCON. Prabhupada sorrira divertidamente ao pronunciar a sigla da sociedade pela primeira vez. ISKCON. Espera aí, deixa eu tomar água.
ele iniciara o trabalho legal da associação naquela primavera, enquanto ainda morava no Bowery. Mas antes mesmo de existir legalmente, ele já falava sobre sua Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, que já aparecera assim em cartas para o Índia e no Village Voice. Um amigo havia sugerido um título que soasse mais familiar aos ocidentais, Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, mas Prabhupada insistira, Consciência de Deus, Krishna. Deus era um termo vago, ao passo que Krishna era exato e científico. Consciência de Deus era espiritualmente mais fraco, menos pessoal, e caso os ocidentais não soubessem que Krishna era Deus, então a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna lhes diria, difundindo suas glórias em cada cidade e aldeia. Consciência de Deus, Krishna, era a tradução do próprio Prabhupada de uma frase do Padyavari de Srila Rupa Goswami, escrito no século XVI. Krishna Bhaktirasa Bhavita. Em português, estar absorto no doce sabor de prestar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Mas para registrar a ISKCON legalmente como uma organização religiosa, sem fins lucrativos e isenta de taxas, era preciso conseguir dinheiro e um advogado. Carl Higgins já adquirira certa experiência em formar grupos religiosos, grupos políticos e sociedades de beneficência. E, ao se encontrar com Prabhupada no Bowery, concordar em ajudar. Para isso entrou em contato com seu advogado Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, jovem advogado judeu, com esposa e 2 filhos e um escritório na Park Avenue, interessava-se em movimentos espirituais. Quando Carl contou-lhe sobre os planos de Prabhupada, imediatamente ficou fascinado com a ideia de estabelecer uma corporação religiosa para um Swami indiano. Visitou Prabhupada na 2ª Avenida 26, onde eles conversaram sobre a associação, isenção de taxas, a situação de imigrante de Prabhupada e a consciência de Deus, Krishna. O Sr. Goldsmith visitou Prabhupada diversas vezes. Uma vez trouxe-lhe seus filhos que gostaram da sopa cozida pelo Swami. Começou a frequentar as palestras noturnas, onde muitas vezes era o único membro não hippie da congregação. Certa noite, tendo encerrado todo o trabalho legal básico e estando pronto para finalizar os trâmites para o registro, o Sr. Goldsmith veio à palestra e ao canto e dança público de Hare Krishna de Prabhupada para conseguir assinaturas de consignatários para a nova sociedade. 11 de julho. Prabhupada estava palestrando. O Sr. Goldsmith, usando calças folgadas e camisa social e gravata, está sentado no chão próximo à porta, ouvindo a palestra com atenção, a despeito dos ruídos dispersantes da vizinhança. Prabhupada está explicando como há eruditos que desorientam o povo inocente com interpretações não devocionais do Bhagavad Gita. E agora, em consideração a presença respeitável do procurador e como que para prender mais a atenção do Sr. Goldsmith, ele o introduz no assunto da palestra. Vou dar-lhes um exemplo prático de como as coisas são mal interpretadas. Como o nosso presidente, o Sr. Goldsmith, bem sabe, advogados peritos, mediante interpretações, podem fazer muitas coisas. Quando eu vivia em Calcutá, o governo introduziu o imposto predial e um advogado perito mudou toda a coisa com sua interpretação. O governo teve que reconstituir toda uma lei, pois o propósito deles fora desviado pela interpretação daquele advogado. Assim, não estamos aqui para frustrar o propósito de Deus, Krishna, o propósito que levou Krishna a falar o Bhagavad Gita. Mas pessoas desautorizadas estão tentando despistar os propósitos de Deus, Krishna. Portanto, isso é desautorizado. Muito bem, o Sr. Goldsmith pode pedir o que quiser.
O Sr. Goldsmith levanta-se e, para a surpresa das pessoas ali reunidas, faz um pequeno anúncio solicitando signatários para um documento de registro do novo movimento religioso do Swami. E Prabhupada fala: eles estão presentes aqui. O senhor pode pegar os endereços agora? E o Sr. Goldsmith fala: posso pegá-los agora? Sim. E Prabhupada: sim, pode. Bill, pode dar o seu endereço? E Rafael, pode dar o seu? E Dom, Roy, Sr. Green. Enquanto se dispersa a reunião, aqueles convocados para assinarem como fiadores adiantam-se esperando sua vez de folhear rapidamente as páginas que o advogado tira de sua pastinha para então assinarem onde ele indicar. Não obstante, nem uma alma sequer entre eles está comprometida com a consciência de Deus, Krishna. O Sr. Goldsmith consegue sua cota de signatários, um punhado de simpatizantes, com reverência suficiente para com o Swami a ponto de desejarem ajudá-lo. Os primeiros mandatários que tomaram posse... tá, Bima, vou prestar atenção. Os primeiros mandatários que tomarão posse por um ano até a primeira reunião anual da corporação são Michael Grant, que coloca o seu nome e endereço sem nem mesmo ler o documento, a namorada de Mike, John e James Green. Nenhum deles pretende submeter-se seriamente a quaisquer obrigações formais como mandatários da sociedade religiosa, mas sentem-se felizes de poderem ajudar o Swami assinando o documento de legalização de sua novel sociedade. Está escrito novel aqui, Bímola. Assinando o documento de legalização de sua novel sociedade. Segundo a lei, um segundo grupo de signatários assumirá o cargo no seguinte ano. São eles Paul Gardner, Roy e Don. Os signatários para o terceiro ano são Carl Higgins, Bill Epstein e Rafael. Nenhum deles sabe exatamente o que significa a meia dúzia de folhas de tamanho ofício datilografadas, exceto isto: Swamiji está formando uma sociedade. Por quê? Para a isenção de taxas, no caso de alguém dar uma grande doação, e para outros benefícios que uma sociedade religiosa oficial poderia receber. Mas esses propósitos mal parecem urgentes ou mesmo relevantes na situação atual. Quem irá fazer doações, exceto talvez o Sr. Goldsmith, que tem algum dinheiro? E Prabhupada, porém, planejava para o futuro. Prabhupada planeja para o futuro e faz planos para muito mais do que meras isenções de taxa. Ele está tentando servir a seus predecessores espirituais e satisfazer a predição encontrada nas Escrituras de um movimento transcendental que vai florescer por 10.000 anos no meio da era de Kali Yuga. Dentro ainda tem 9.000 e tantos anos pela frente, viu, gente? Quem está esperando o fim do mundo aí pode comprar um banquinho e esperar sentado. Pode tirar o cavalinho da chuva também. Agora está forte de novo aquela... Se você pesquisar aí, ó, desde sempre, né? Tem sempre uma turma aí pregando o fim de mundo, né, Bímola? Vai acabar em 500. Em 500 chegarás, 500 não passarás. 1.000 chegarás, 2.000 chegarás, 1.000 não passarás, 1.500 chegarás, 1.500 não passarás, 2.000 chegarás, 2.000 não passarás. Eu falava na rádio em 96, eu quero que venha alguém aqui falar onde está essa bobagem aí que 2.000 chegarás, 2.000 não passarás. Lembra, Lima? Em 96 a gente já falava, onde está essa bobagem aí que 2.000 chegarás, 2.000 não passarás. Agora de novo essa história aí, 2000 chega, não, 2000 já passou, 2010, 2011, 2032, eles vão jogando, vão adiando, né, e vão enganando o povo. Então quem está esperando o fim do mundo, pode tirar o cavalinho da chuva que vai molhar o cavalinho. Então compra um banquinho e espera sentado. Na verdade compra uma rede que vai demorar muito, ainda tem 9.000 e tantos anos pela frente para acabar essa era dourada. Mas também não vai ser o fim ainda não.
Tá, vou ler de novo, ler mais aqui, falar menos, tá. Ele está tentando servir a seus predecessores transcendentais e satisfazer a predição encontrada nas escrituras de um movimento transcendental que vai florescer por 10.000 anos no meio da era de Kali Yuga. Dentro desta era de Kali, que dura 432.000 anos, ainda tem mais de 400.000 anos pela frente, nos anos 60 são apenas um momento insignificante. Os Vedas descrevem que o tempo do universo desenrola-se através de um ciclo de 4 estações, ou yugas, e que Kali Yuga é o pior dos tempos, no qual todas as qualidades transcendentais do homem diminuem até que a humanidade finalmente seja reduzida a uma civilização animalesca, desprovida de decência humana. No entanto, a literatura védica prediz uma era dourada de vida transcendental, começando após o advento do Senhor Krishna Chaitanya e vigente por 10.000 anos. Nós estamos ainda no paraíso, né, Bima? Um turbilhão que corre contra a corrente de Kali Yuga. Prabhupada acaba de inaugurar uma sociedade internacional para a consciência de Deus, Krishna, com uma visão que se estende até o fim do milênio e além, porém com seus 2 pés solidamente no chão da segunda avenida. Ele tem muitas responsabilidades práticas: pagar aluguel, registrar sua sociedade e pavimentar o caminho para uma florescente congregação mundial de devotos. A despeito disso, ele não vê o seu humilde início como uma limitação para o alcance maior de sua missão divina. Sabe que tudo depende de Deus, Krishna, de modo que seu sucesso ou fracasso dependerá do Supremo. Ele apenas tem que tentar. Os propósitos estabelecidos dentro das cláusulas de registro da ISKCON revelam o pensamento de Prabhupada. Eram 7 pontos semelhantes àqueles formulados no prospecto para a Liga de Devotos que ele formou em Jhansi, Índia, em 1953. Apesar de aquela tentativa ter fracassado, seus propósitos não mudaram. 7 propósitos da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Atenção todos os seguidores de Prabhupada para os 7 propósitos que não vão mudar nunca, né? Aqui está se falando de uma verdade absoluta, de um conhecimento eterno, completo e perfeito. O 7 começa com A. Propagar sistematicamente o conhecimento transcendental entre a sociedade em geral e educar todas as pessoas nas técnicas da vida transcendental, a fim de sustar o desequilíbrio de valores na vida e alcançar a verdadeira unidade e paz mundiais. B. Propagar a consciência de Deus, Krishna, como é revelada no Bhagavad Gita e no Śrīmad Bhagavatam. C. Unir os membros da sociedade uns com os outros e torná-los mais próximos de Deus, Krishna, a entidade primordial, de modo a desenvolver a ideia entre os membros e a humanidade em geral, de que cada alma é parte integrante da qualidade de Deus, Krishna. D. Ensinar e encorajar o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, conforme é revelado nos ensinamentos do Senhor Shri Krishna Chaitanya. E. Erigir para os membros e para a sociedade em geral um lugar sagrado de passatempos transcendentais dedicado à personalidade de Deus, Krishna. F. Manter os membros unidos com o objetivo de ensinar um modo de vida mais simples e mais natural. G. Tendo em vista o cumprimento dos propósitos supramencionados, publicar e distribuir periódicos, revistas, livros e outros escritos.
Independentemente do que os membros fundadores da ISKCON pensavam dos propósitos da sociedade, Prabhupada encarava-os como realidades iminentes. Como observar o Sr. Ruben, o condutor do metrô, que se encontrara com Prabhupada em um banco de parque em Manhattan em 1965. Ele parecia saber que teria templos repletos de devotos. Existem templos e livros, disse ele. Eles existem, eles estão aí. Só que o tempo nos separa deles. O primeiro propósito mencionado na ata foi propagação. Pregação. Pregação era a palavra que Prabhupada usava com mais frequência. Para ele, pregação tinha um significado muito mais amplo do que mera doutrinação. Pregar significava aventuras gloriosas e altruístas em nome do Senhor Supremo Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya havia pregado caminhando por todo o sul da Índia e fazendo com que milhares de pessoas cantassem e dançassem Hare Krishna com ele em êxtase. O Senhor Krishna pregara o Bhagavad Gita enquanto acompanhava Arjuna em sua quadriga no campo de batalha de Kurukshetra. O Senhor Buda havia pregado, o Senhor Jesus havia pregado, e todos os devotos puros pregam. Está vendo, Bímola? A pregação da ISKCON alcançaria o que a Liga das Nações e as Nações Unidas não tinham conseguido alcançar: verdadeira unidade e paz mundiais. Os trabalhadores da ISKCON trariam paz ao mundo. Profundamente atormentado pelo materialismo e pela discórdia, eles propagariam sistematicamente o conhecimento transcendental, conhecimento da ciência não sectária de Deus. Não se tratava de uma nova religião nascendo em julho de 1966. Pelo contrário, a pregação eterna de Deus, conhecida como Sankirtana, estava sendo transplantada do Oriente para o Ocidente. Os membros da sociedade reunir-se-iam e, ouvindo os ensinamentos do Bhagavad Gita e do Śrīmad Bhagavatam e cantando o mantra Hare Krishna, acabariam compreendendo que cada um é uma alma transcendental, eternamente relacionada a Deus, Krishna. Então pregariam isto para a humanidade em geral, especialmente através do canto e dança público de Hare Krishna. A ISKCON também construiria um lugar sagrado de passatempos transcendentais, dedicados à personalidade de Deus, Krishna. Será que isso era algo além da lojinha? Sim, certamente. Ele não se contentava com pouco, ele parecia saber que teria templos repletos de devotos. O devoto puro de Deus quer dar o mundo inteiro na verdade, quer dar o universo inteiro para Deus. Desejava que a ISKCON demonstrasse um modo de vida mais simples e mais natural. Mas tem gente que prefere uma vida complicada com pensamento bagunçado, ao invés de uma vida simples com pensamento elevado. Tá bom, vou ler aqui. Desejava que a ISKCON demonstrasse um modo de vida mais simples e mais natural. Semelhante modo de vida, Prabhupada pensava nas aldeias da Índia, onde o povo vivia, tal como Krishna vivera. Era muito conducente. Posso continuar? Era muito conducente ao desenvolvimento da consciência de Deus, Krishna. E todos esses 6 propósitos seriam cumpridos por meio do 7º. A ISKCON distribuiria e publicaria literatura. Esta era a instrução especial que Srila Prabhupada, que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dera a Srila Prabhupada. Vou ler de novo. Esta era a instrução especial que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dera a Srila Prabhupada. Especificamente, ele lhe dissera certo dia em 1932, no rio Radhakunda, em Vrindavana: sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros.
E isso não saiu mais da cabeça de Prabhupada, né, Bimala? A ordem do seu mestre espiritual: sempre que você conseguir dinheiro, imprima livros. Com certeza, nenhum dos signatários via a concretização imediata do sonho do Swami. Todavia, esses 7 propósitos não eram simples retórica teísta inventada para convencer alguns funcionários do governo do estado de Nova York. Prabhupada propunha-se a cumprir cada item do estatuto. Naturalmente, estava agora trabalhando sob circunstâncias extremamente limitadas. O local principal de adoração, localizado na 2ª Avenida 26 da cidade, comarca e estado de Nova York, era a única sede da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna. Não obstante, Prabhupada insistia que não morava na 2ª Avenida 26, cidade de Nova York. Sua visão era transcendental. Seu mestre espiritual saíra dos lugares sagrados tradicionais de meditação transcendental para pregar em cidades como Calcutá, Bombay e Delhi. E mesmo assim, Prabhupada dizia que seu mestre espiritual realmente não vivera em nenhuma daquelas cidades, senão que sempre estivera em Vaikunta, a morada eterna de Deus, devido à sua absorção em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. De modo semelhante, o lugar de adoração, 2ª Avenida 26, não era uma lojinha em Nova York, uma ex-loja de lembranças. A lojinha e o apartamento haviam sido transcendentalizados e agora eram um abrigo transcendental. A sociedade em geral poderia vir ali e o mundo inteiro poderia refugiar-se ali, independentemente de raça ou religião. Simples, pequena e paupérrima como era, a lojinha aos olhos de Prabhupada era um lugar sagrado de passatempos transcendentais dedicado à personalidade de Deus, Krishna. Era um centro mundial, uma editora, um lugar sagrado de peregrinação e um centro do qual um exército de devotos poderia provir e cantar os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, em todas as ruas do mundo. O universo inteiro podia receber a consciência de Deus, Krishna, da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, que começava ali. Kate era um seguidor sério de Prabhupada. Uma semana após o encontro deles, Kate mudara-se do apartamento da Rua Moti e estava morando com Prabhupada. Ele ainda usava os seus calções de brim puídos e camisetas, mas passou a fazer todas as compras para o Swami e a cozinhar. Quando esteve na Índia, Kate aprendera algo sobre a etiqueta de reverência para com um homem santo e os princípios de discipulado. Seus amigos admiravam-no curiosamente enquanto ele se dedicava ao Swami. Kate comenta: eu vi que ele estava cozinhando, assim perguntei-lhe se poderia ajudar, e ele ficou muito feliz com a sugestão. A princípio ele me levou para fazer compras e depois disso passei a fazê-las sempre. Mostrou-me como fazer pães achatados sem rolo de massa, pressionando a massa com os dedos. Todos os dias fazíamos pães achatados, arroz, caldo de ervilha e charis. Ou caris, não sei, Bímola. É charis ou caris, com certeza. Um dos dois. Assim, Kate tornou-se o cozinheiro e caseiro de confiança no apartamento de Prabhupada. Enquanto isso, no apartamento da Rua Moti, o tópico de conversa favorito dos companheiros de quarto era o relacionamento deles com o Swami. Todos julgavam ter um relacionamento sério com ele. Eles sabiam que Swamiji era um guru, um mestre espiritual, e ao ouvirem que ele daria aula diariamente às 6 da manhã em seu apartamento em cima, ficaram ansiosos por assistir. Kate comenta:
Eu costumava caminhar pelo Boveri à procura de flores para ele. Se não havia flores, eu colhia palma ou um pouco de grama. Eu adorava passar por lá de manhã. Howard comenta: eu subia rapidamente até onde estava o Swamiji cantando Hare Krishna, sentindo-me melhor do que nunca. Miraculosamente o Lower East Side não mais parecia monótono. As calçadas e prédios pareciam brilhar, e de manhã cedo, antes da poluição se introduzir, o céu era vermelho e dourado. Chuck comenta: eu trouxe algumas uvas e bati a porta do Swami. Tudo aquilo era novidade para mim. Anteriormente eu sempre caminhava em direção à rua McDougall, rumo à Boêmia, a Nova York estética, e agora eu caminhava para o Lower East Side, em direção à zona comercial, onde não havia malucos, artistas, nem músicos, mas simplesmente edifícios caretas, e de alguma forma, embora longe da atmosfera festiva, ali estava a atração mais rica para os sentidos e o coração. Howard comenta: eu cantava Hare Krishna todo o caminho até a portaria de entrada e então tocava a campainha assinalada A.C. Bhaktivedanta Swami. E a porta rangia e se abria e eu penetrava pelo saguão até o pequeno pátio e subia ao seu apartamento no segundo andar, caminhando na ponta dos pés de modo a não despertar os vizinhos. Chuck comenta: eu entrava no saguão de seu prédio e havia muitos nomes impressos nas placas sobre as caixas do correio. Vou ler de novo. Chuck comenta: eu entrava no saguão de seu prédio e havia muitos nomes impressos nas placas sobre as caixas do correio. Logo encontrava o nome A.C. Bhaktivedanta Swami, escrito à mão num pedacinho de papel amassado, encaixado num dos painéis. Eu apertava a campainha e esperava. Após poucos momentos, a porta rangia sonora e eu penetrava além da tranca de segurança, atravessava o pequeno jardim rumo ao prédio de trás e subia as escadas. Prabhupada continuou dando aulas por quase 2 meses na privacidade de seu quarto, o mesmo quarto onde ele datilografava e conversava com os visitantes. Para Kate, aquilo não era apenas uma aula de filosofia, mas sim uma experiência mística de doçura. Kate comenta: o som de sua voz, o sol surgindo, 3 pontinhos. Cantávamos Hare Krishna por alguns minutos, suavemente batendo palmas, e o Swamiji falava. A coisa que mais me fascinava era o som de sua voz, especialmente enquanto ele cantava o sânscrito. Era como música para os meus ouvidos, ouvi-lo falar o som puro. De modo a não perturbar os vizinhos, Prabhupada dizia: cantem Hare Krishna baixinho, e pedia aos rapazes para baterem palmas suavemente, tão suavemente que as mãos mal se tocassem. Então ele cantava as orações ao mestre espiritual. Sansaradava Nalalida Louca. Em português: o mestre espiritual recebe a bênção do oceano de misericórdia. Assim como uma nuvem derrama água num incêndio florestal para extingui-lo, da mesma forma, o mestre espiritual extingue o fogo abrasante da existência material. Com seus olhos fechados, ele cantava suavemente sob a luz tênue da manhã. Os poucos que compareciam, Kate, Howard, Chuck, Steve, Wally, ficavam enlevados. Nunca antes o Swami fora tão apreciado. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Chuck comenta: ali estava o Swami, e pelas manhãs ele não parecia radiante e brilhante, mas sim muito reservado. Era como se pudesse ficar sentado como uma pedra, talvez para sempre. Seus olhos eram apenas 2 frestinhas de luz cintilante. Ele pegava os seus símbolos e tocava levemente na borda. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E começava a cantar Hare Krishna com uma voz profunda, que era quase atônica em seus intervalos.
Era uma melodia monótona que não expressava alegria ou tristeza, um canto intemporal que não contava nenhuma história. Cantávamos com ele o melhor que podíamos, mas várias vezes o Swamiji parava e dizia, suavemente. Parávamos após cerca de 30 minutos de canto de Hare Krishna e então ele abria mais os olhos e dizia, devemos cantar Hare Krishna baixinho, pois de vez em quando os vizinhos reclamam. Após cantar, o Swami dava a um dos rapazes, tá, Bima, tem uma vírgula aqui. Após cantar, o Swami dava a um dos rapazes uma cópia da edição do Dr. Radhakrishnan do Bhagavad Gita para ler em voz alta. Ele corrigia suas pronúncias erradas e então explicava cada verso. Como havia apenas poucas pessoas presentes, sempre havia tempo de sobra para todos discutirem a filosofia. A aula às vezes durava 1h30 e cobria de 3 a 4 versos. Steve comenta, Swamiji mencionou que a manga era a rainha de todas as frutas e inclusive mencionou que não era muito fácil encontrá-las neste país. Ocorreu-me que eu poderia trazer-lhe mangas. Havia uma loja na primeira avenida que sempre mantinha um estoque de mangas frescas no refrigerador. Comecei a ter um hábito regular. Todo dia após sair do emprego comprava uma boa manga e a levava para o Swamiji. Wally comenta, alguns dos rapazes diziam, estou fazendo isto para o Swami. Assim fui até ele e disse, há algo que eu possa fazer para o Senhor? Então ele disse que eu podia fazer anotações em sua aula. Os rapazes estavam certos de que o serviço deles para o Swamiji era transcendental, serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Servindo ao mestre espiritual, que era o representante de Deus, Krishna, você estava servindo a Deus diretamente. Certa manhã, Prabhupada disse a Howard que precisava de ajuda para divulgar a filosofia da consciência de Deus, Krishna. Howard desejava ajudar e assim ofereceu-se para datilografar os manuscritos do Swami do Śrīmad Bhagavatam. Howard comenta, as primeiras palavras do primeiro verso eram ó rei, ó o rei. Naturalmente fiquei em dúvida se o ou ó, era o nome do rei, e o rei ficava como aposto. Após algum tempo imaginei que ó rei era o que ele deveria ter escrito. Não fiz a correção sem a permissão dele. Sim, disse ele, mude isto então. Comecei a apontar algumas mudanças e informei-lhe que se ele desejasse eu poderia fazer correções, pois tinha mestrado em inglês e havia lecionado no ano passado na Universidade Estadual de Ohio. Ah, sim, disse o Swami, faça-o, ponha tudo em bom inglês. Ele procurava dar-lhe uma ideia do que é o serviço prático e amoroso a Deus. Talvez um devoto não seja perfeito a princípio, disse ele, mas caso se dedique ao serviço, uma vez que o serviço começou, ele pode se purificar. Sempre existe serviço, tanto no mundo material quanto no mundo transcendental. Porém, o serviço no mundo material não podia satisfazer o eu. Apenas o serviço prático e amoroso a Deus purificado, a Bhakti Yoga, serviço prestado a Krishna, o podia. E a melhor maneira de servir a Deus, Krishna, era servir ao representante de Deus, Krishna. Eles assimilaram isso rapidamente. Era algo que se podia fazer facilmente. Não era difícil como meditação, era atividade. Você fazia algo, mas não o fazia para Krishna. Eles haviam visto o Swami corresponder ao bêbado do Boveri, que trouxera papel higiênico de presente. Vejam só, dissera o Swamiji, ele não está bem, mas pensou, deixe-me oferecer algum serviço. Porém, tinha-se que prestar serviço voluntariamente, por amor, e não à força. Wally comenta,
Certa vez, Swamiji perguntou-me: você acha que poderia usar o barro sagrado dos devotos de Deus quando está na rua? Eu disse: bem, eu me sentiria engraçado fazendo isso, mas se o Senhor quiser, eu o farei. E o Swamiji disse: não pedirei que você faça algo que não deseja fazer. E o Steve comenta: um dia, quando lhe trouxe minha manga diária, ele estava em seu quarto rodeado de devotos. Dei-lhe minha manga e sentei-me, e ele disse: muito bom, menino. A maneira como ele disse aquilo, como se eu fosse apenas um garotinho, fez com que todos no quarto rissem, e eu me senti um tolo. No entanto, em seguida o Swamiji mudou de humor, dizendo: não, isto é amor de verdade, isto é consciência de Deus, Krishna. E aí eles pararam de rir. Da primeira vez que se ofereceu, porque o mestre trata, os seus discípulos como um filho, como uma filha. Da primeira vez que se ofereceu para fazer a edição, Howard passou toda a manhã trabalhando no quarto. Caso o senhor tenha algo mais para datilografar, disse Howard, diga-me, eu posso levar o trabalho para a Rua Mote e datilografar lá. Mais? Há muito mais, disse o Swami. Abriu o armário embutido e tirou 2 grandes maços de manuscritos embrulhados num pano alaranjado. Havia milhares de páginas, manuscritos em espaços simples, de traduções do Śrīmad Bhagavatam, feitas por Prabhupada. Howard espantou-se de ver todo aquele material. É toda uma vida de datilografia, disse ele. E Prabhupada sorriu e acrescentou: ah, sim, muitas vidas. Devido à presença de Prabhupada e às palavras que ele falava ali e aos cantos e danças públicos de Hare Krishna, todos já se referiam à lojinha como o templo. Porém, ainda era só uma lojinha desbotada e esquálida. A inspiração de decorar o lugar veio dos rapazes da Rua Mote. Howard, Kate e Wally planejaram uma surpresa para o Swami quando este viesse para o canto e dança público de Hare Krishna noturno. Wally retirou as cortinas do apartamento deles, levou-as à lavanderia, onde tornaram a água marrom de tanta sujeira e depois tingiu-as de púrpura. O apartamento da Rua Mote era decorado com pôsteres, pinturas e amplas colgaduras de seda decorativas que Howard e Kate haviam trazido de volta da Índia. Os rapazes reuniram todos os seus quadros, tapeçarias, incensários e outras parafernálias e levaram-nas, juntamente com as cortinas púrpuras, para a lojinha onde começaram seu dia de decoração. Deixa eu tomar água, peraí. Na lojinha, os rapazes construíram uma plataforma de madeira para Prabhupada se sentar e forraram-na com um velho pano de veludo. Por trás da plataforma, na parede dos fundos, entre as 2 janelas que davam para o quintal, penduraram as cortinas púrpuras, ladeadas por um par de cortinas alaranjadas. Contra um painel alaranjado bem em cima do assento do Swamiji, penduraram uma tela circular com uma grande pintura original de Radha e Krishna, feita por James Green. Prabhupada convocara James para fazer a pintura, dando-lhe a sobrecapa do Śrīmad Bhagavatam, com o seu rústico desenho indiano como modelo. As imagens de Radha e Krishna eram um tanto abstratas, mas os críticos do Lower East Side que frequentavam a lojinha aclamaram a obra como uma realização maravilhosa. Como Kate e Howard estavam pouco confiantes de que Prabhupada aprovaria suas pinturas e gravuras da Índia, penduraram-nas no outro lado do templo, perto da rua e longe do assento do Swamiji. Uma dessas gravuras bem conhecida na Índia era de Hanuman, carregando uma montanha pelo céu para o Senhor Ramachandra. Os rapazes não faziam ideia de que espécie de criatura era Hanuman. Acharam que talvez fosse um gato, devido ao formato de seu lábio superior. Havia também a imagem de uma figura masculina com 6 braços.
2 braços pintados de esverdeado seguravam arco e flechas. Outro par de braços azulados segurava uma flauta, e o terceiro par dourado segurava um bastão e uma tigela. À tardinha, já haviam forrado a plataforma do assento, arrumado as cortinas, instalado as sedas decorativas e gravuras e pendurado as pinturas, e estavam decorando o tablado com flores e castiçais. Alguém trouxe um travesseiro para o Swamiji se sentar e uma almofada desbotada de uma cadeira acolchoada para encosto. Além das provisões trazidas pelos rapazes da Rua Motte, Robert Nelson pegou um tapete de estilo belga que seu avô mantinha na garagem dele no subúrbio e o trouxe de metrô até a 2ª Avenida 26. Até Rafael e Dom participaram na decoração. Guardou-se bem o segredo e os rapazes esperaram para ver a reação do Swamiji. Naquela noite, ao entrar na lojinha para iniciar o canto e dança público de Hare Krishna, ele admirou o templo recém-decorado. Havia até incenso queimando, e ergueu a sua sobrancelha satisfeito. Vocês estão avançando, disse ele, enquanto contemplava ao redor da sala com um sorriso largo. Sim, acrescentou ele, isto é consciência de Deus, Krishna. Seu súbito humor feliz parecia quase como a recompensa dada a eles por seus sinceros esforços. Então ele subiu pelos degraus da plataforma, enquanto os rapazes continham suas respirações, esperando que ele estivesse firme. Ao Hare, e sentou-se a olhar para os devotos e as decorações. Eles o deixaram satisfeito, mas agora ele assumiu um aspecto de extrema gravidade, e embora todos soubessem que ele certamente era o mesmo Swamiji, seus sorrisos contiveram-se em suas gargantas e seus alegres olhares, um para o outro, de súbito abateram-se de incerteza e nervosismo. Enquanto observavam a gravidade do Swamiji, a alegria deles, de poucos instantes atrás, de repente ficou parecendo infantil. Assim como uma nuvem rapidamente cobre o sol, como uma sombra escura, Prabhupada mudou seu humor de alegre para grave e espontaneamente eles resolveram ficar igualmente graves e sóbrios. Ele pegou os símbolos de mão e outra vez sorriu em gesto de apreciação e seus corações bateram de novo. O templo ainda era uma insignificante lojinha com muitas baratas escondidas e à vista, piso em declive e iluminação pobre. Porém, como muitas das decorações eram da Índia, tinha uma atmosfera autêntica, especialmente com o Swamiji presente no tablado. Agora, um pequeno templo indiano surpreendia, de repente, as visitas que entravam. Michael Grant comenta: fui ao templo certa noite e, como que de repente, havia tapetes no chão, quadros na parede e pinturas. De uma hora para outra aquilo havia surgido e a sala estava repleta de gente. Fiquei espantado em ver como, em questão de dias, as pessoas haviam trazido tantas coisas maravilhosas. Ao aparecer naquela noite e observar a decoração, não fiquei mais tão preocupado sobre se ele teria êxito. Achei que agora realmente a coisa começava a tomar forma. Prabhupada olhava para o seu grupo de seguidores. Estava comovido por eles terem lhe oferecido um assento de honra e por suas tentativas de decorar a lojinha de Deus, Krishna. Ver um devoto fazer uma oferenda para Krishna não era algo novo para ele, mas isto era novo. Em Nova York, este lugar horrível, a semente do amor a Deus estava crescendo. E naturalmente, como o jardineiro daquele tenro broto, ele estava comovido pela misericórdia de Deus, Krishna. Mirando as imagens na parede, ele disse: amanhã virei olhar mais os quadros e dizer-lhes quais deles são bons. No dia seguinte, Prabhupada desceu para avaliar a nova obra de arte em exposição. Havia uma pintura em aquarela de um homem tocando um tambor enquanto uma moça dançava.
Está bem, disse ele. Porém, outra pintura de mulher era mais mundana e ele disse: não, esta pintura não é tão boa. Ele caminhou até os fundos do templo, seguido ansiosamente por Howard, Kate e Wally, e ao deparar com a pintura da pessoa de 6 braços, ele disse: esta aqui é muito boa. Quem é? Perguntou Wally. Este é o Senhor Krishna Chaitanya, replicou Prabhupada. Por que ele tem 6 braços? Porque ele mostrou ser tanto Rama quanto Krishna. Estes são os braços de Rama e estes são os braços de Krishna. Que são os outros 2 braços? Perguntou Kate. Aqueles são os braços de um sannyasi, um renunciado. Ele foi para a figura seguinte. Esta também é muito boa. Quem é? Perguntou Howard. Este é Hanuman. É um gato? Não, replicou Prabhupada, é um macaco. Hanuman é glorificado na escritura Ramayana como o valente e fiel servo do Senhor Ramachandra. Milhões de indianos adoram a encarnação do Senhor Rama e seu servo Hanuman, cujas façanhas são perenemente exibidas em dramas, filmes, arte e adoradas no templo. E agora até novelas, né, Bimala? Desconhecendo quem era Hanuman, os rapazes da Rua Mote não eram menos ignorantes do que as velhas senhoras do subúrbio, que ficaram espantadas quando Prabhupada lhes perguntou se alguma delas já havia visto uma imagem de Deus, Krishna. Os místicos do Lower East Side não sabiam distinguir Hanuman de um gato e haviam trazido de sua viagem de Hashish pela Índia uma imagem do Senhor Krishna Chaitanya, sem sequer saber quem era ele. Ainda assim havia uma diferença importante entre os rapazes e as senhoras do subúrbio. Os rapazes estavam servindo Swamiji e cantando Hare Krishna. Estavam desligados da vida material e da síndrome do trabalho remunerado da classe média. Seus corações haviam despertado para a promessa do Swamiji de consciência de Krishna expandida, e eles sentiam algo sublime na companhia pessoal dele. Assim como o bêbado do Boveri, que doara papel higiênico durante a aula de Prabhupada, os rapazes do Lower East Side eram um pouco aloprados, e todavia, como Prabhupada percebeu, Krishna os orientava de dentro de seus corações. Prabhupada sabia que eles melhorariam cantando e ouvindo sobre Krishna. O verão de 1966 entrou no mês de agosto e Prabhupada gozava de boa saúde. Para ele, aqueles foram dias felizes. Os nova-iorquinos reclamavam das ondas quentes do verão, mas aquilo não incomodava alguém acostumado às temperaturas acima de 37 graus dos verões abrasantes de Vrindavana. É como a Índia, dizia ele, enquanto andava sem camisa, aparentando estar à vontade e em casa. Ele pensara que nos Estados Unidos teria que subsistir à base de batatas cozidas. Outro sim, não haveria nada senão carne. Mas ali estava ele, alegremente comendo os mesmos arroz, caldo de ervilha, pães achatados e cozinhando na mesma panela de 3 níveis, como na Índia. O trabalho no Śrīmad Bhagavatam também continuara regularmente, desde que se mudara para o apartamento da 2ª Avenida. E agora Krishna estava trazendo esses jovens sinceros que estavam cozinhando, datilografando, ouvindo regularmente, cantando Hare Krishna e pedindo mais. Prabhupada ainda era um pregador solitário, livre para ficar ou ir-se, escrevendo seus livros na intimidade de seu relacionamento com Deus, Krishna, totalmente independente dos rapazes na lojinha. Mas agora adotara a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, adotara como seu filho transcendental. Os jovens inquisitivos, alguns dos quais já cantavam Hare Krishna estavelmente por mais de um mês, eram como crianças espirituais a engatinhar, e ele sentia-se responsável por orientá-los. Eles estavam começando a considerá-lo como mestre espiritual, confiando nele para liderá-los na vida transcendental.
Embora fossem incapazes de seguir imediatamente as muitas regras que os sacerdotes brahmanas e devotos de Deus seguiam na Índia, ele estava esperançoso. Segundo Rupa Goswami, o princípio mais importante é que devemos, de alguma forma, nos tornar conscientes de Deus, Krishna. As pessoas devem cantar Hare Krishna e prestar-lhe serviço prático e amoroso. Devem utilizar tudo o que tenham a serviço de Deus, Krishna. E Prabhupada aplicava este princípio básico de consciência de Deus, Krishna, no limite máximo que a história dos devotos de Deus jamais vira. Embora ocupasse os rapazes em cozinhar e datilografar, o próprio Prabhupada não ficava atrás. Pelo contrário, para cada alma sincera que se oferecia para prestar algum serviço, vinham 100 que não queriam servir, mas sim desafiar. Falando com eles, às vezes gritando e batendo seus punhos, Prabhupada defendia Krishna contra a filosofia impersonalista. Este também era o seu serviço a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Ele não viera aos Estados Unidos para aposentar-se. Assim, a cada dia que se passava vinham cada vez mais confirmações de que seu trabalho e seus seguidores e desafiadores fariam apenas aumentar. O quanto ele poderia fazer estava nas mãos de Deus, Krishna. Sou um velho, dizia ele, posso partir a qualquer momento. Porém, caso tivesse que ir embora agora, com certeza a consciência de Deus, Krishna, também iria embora, posto que a Sociedade para a Consciência de Deus, Krishna, não era nada senão ele. Sua figura liderando o canto de Hare Krishna enquanto sua cabeça se movia de um lado para o outro em leves movimentos de êxtase. Sua figura entrando e saindo do templo através do quintal ou para o apartamento. Sua pessoa sentada sorridente para discutir filosofia hora após hora. Ele era o único sustentador e mantenedor da pequena, frágil e controlada atmosfera de consciência de Deus, Krishna, no Lower East Side de Nova York. Plantando a semente. Acaso o que o Senhor nos disse esta manhã, perguntou Howard, significa que devemos aceitar o mestre espiritual como sendo Deus? Significa que ele merece o mesmo respeito que Deus, pois é o representante de Deus, respondeu Prabhupada calmamente. Tá, vou ler de novo. Não percebi, é uma pergunta. Começa de novo, plantando a semente. Acaso o que o Senhor nos disse esta manhã, perguntou Howard, significa que devemos aceitar o mestre espiritual como sendo Deus? Significa que ele merece o mesmo respeito que Deus, pois é o representante de Deus, respondeu Prabhupada claramente, ou calmamente, os dois, calmamente e claramente. Então ele não é Deus? Não, disse Prabhupada. Deus é Deus. O mestre espiritual é seu representante. Portanto, ele é tão bom como Deus, porque pode dar Deus ao discípulo sincero. Está claro? De um diálogo com Hayagriva. Agosto de 1966. Era um improviso. Uma lojinha transformada em templo e um apartamento de 2 cômodos transformado em residência e estúdio do mestre espiritual. Mas, não obstante, era completo. Era um monastério completo entre os cortiços da cidade. O templo, a lojinha, rapidamente tornava-se conhecida entre o submundo de vanguarda do Lower East Side. O quintal era um lugar estranhamente pacífico para aspirantes a monges, com o seu pequeno jardim, viveiro de pássaros e árvores, espremido entre o prédio da frente e o de trás. O quarto dos fundos do Swami era o recôndito retiro do monastério. Cada aposento tinha um quê todo peculiar, ou melhor, assumia o caráter particular das atividades que o Swami executava nele.
Desculpem. A sala do templo era seu salão de canto e dança público de Hare Krishna e palestras que eram sempre sérias e formais. Desde o comecinho, quando não havia tablado, e ele tinha que se sentar sobre uma esteira de palha de frente para alguns visitantes, era claro que ele estava ali para instruir e não para promover casuais diálogos abertos. Para fazer perguntas tinha-se que esperar pelo fim da palestra. A audiência sentava-se no chão e ouvia por 45 minutos enquanto ele transmitia o conhecimento védico intacto, sempre falando com base na autoridade védica, citando o sânscrito, citando os mestres espirituais anteriores, transmitindo o conhecimento perfeito apoiado em razões e argumentos. Competindo com os ruídos da rua, discursava com erudição impecável e profunda e compenetrada devoção. Parecia que há muito tempo havia se graduado em todas as referências e conclusões de seus predecessores e chegara inclusive a antever todos os desafios intelectuais. Além disso, fazia cantos e danças públicos de Hare Krishna na lojinha. Assim como as palestras, os cantos e danças públicos de Hare Krishna eram sérios, mas não eram tão formais. Prabhupada era complacente durante o canto e dança público de Hare Krishna. As visitas traziam harmônios, flautas de madeira, violões e acompanhavam a melodia e criavam seus próprios improvisos. Alguém trouxe um velho violoncelo e um arco, e um visitante inspirado podia sempre sacar do arco e acompanhar tocando. Alguns dos rapazes haviam encontrado as cordas interiores de um piano de armário jogadas no meio-fio do lixo de alguém e trouxeram para o templo, colocando-o perto da entrada. Durante um canto e dança público de Hare Krishna, visitantes em rodízio passavam suas mãos sobre as cordas, criando estranhas vibrações. Muito doido, né? Eram todos muito doidos, né? Tudo drogado. Robert Nelson, várias semanas atrás, trouxera um grande símbolo que agora estava pendurado no teto, balançando próximo ao tablado do Swami. Mas havia um limite para a extravagância. Às vezes, quando um novato pegava os símbolos de mão e os tocava em cadência diferente da padronizada, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o Swamiji pedia a um dos rapazes que o corrigisse, mesmo sob o risco de ofender o visitante. Prabhupada liderava o canto e tocava com uma só mão um pequeno bongô. Ele tocava ritmos de tambores mridanga bengali, até neste pequeno bongô, de maneira tão interessante que um percussionista de conga local costumava vir só para ouvir. O Swami dá umas boas batucadas, dizia ele. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna do Swami eram uma nova onda, e os rapazes olhavam-se entre si com olhos arregalados e balançando as cabeças enquanto respondiam ao canto de Hare Krishna dele, comparando aquilo às suas experiências anteriores com drogas e se comunicando com sinais favoráveis. Isto é incrível! Esse Hare Krishna é melhor que LSD? Ei, cara, estou realmente curtindo isto. E Prabhupada estimulava a intoxicação que eles acabavam de descobrir no Hare Krishna. Como o maestro desses cantos e danças públicos de Hare Krishna, ele também agia habilmente como mestre espiritual. O Senhor Krishna Chaitanya dissera: não há regras estritas para se cantar o santo nome de Deus, Krishna. E Prabhupada trouxe o canto de Hare Krishna para o Lower East Side desse jeito. Um jardim de infância de vida transcendental, assim ele denominou o templo certa vez. Aqui ele ensinava o ABC da consciência de Deus, Krishna, palestrando com base no Bhagavad Gita,
e liderando o grupo no cantar de Hare Krishna. Às vezes, após o canto e dança público de Hare Krishna final, ele convidava aqueles que estivessem interessados em juntar-se a ele para posteriores conversas em seu apartamento. No quarto dos fundos de seu apartamento, Prabhupada geralmente ficava sozinho, especialmente nas horas da madrugada, 2, 3 e 4 da manhã, quando quase ninguém mais estava desperto. Nestas primeiras horas da manhã, o seu quarto era silencioso e ele trabalhava sozinho na intimidade de seu relacionamento com Deus, Krishna. Sentava-se no chão atrás de seu baú escrivaninha, adorando Krishna ao datilografar as traduções e significados do seu Śrīmad Bhagavatam. Porém, este mesmo quarto dos fundos também era usado para encontros e quem quer que aparecesse batendo a porta do Swami podia entrar e falar com ele a qualquer hora, cara a cara. Prabhupada sentava-se de costas para sua máquina de escrever e concedia o seu tempo conversando, ouvindo e respondendo às perguntas, e às vezes argumentando ou brincando. Um visitante podia sentar-se sozinho com ele por meia hora antes que alguém mais batesse e o Swamiji convidasse o recém-chegado a juntar-se a eles. Novos visitantes vinham e outros iam, mas o Swamiji permanecia sentado conversando. De um modo geral, as visitas eram formais, seus visitantes faziam perguntas filosóficas e ele as respondia, tal como o fazia após uma palestra na lojinha. Mas, vez por outra, alguns dos rapazes que estavam se tornando seguidores sérios monopolizavam seu tempo, especialmente nas noites de terça, quinta, sábado e domingo, quando não havia palestra noturna no templo. Muitas vezes faziam-lhe perguntas pessoais, como se sentiu assim que chegou a Nova York, e sobre a Índia. Ele tinha seguidores lá, seus membros familiares eram devotos de Deus, Krishna. Como era seu mestre espiritual? Prabhupada falava então de maneira diferente, mais tranquilo, mais íntimo e bem-humorado. Contou como vir a neve pela primeira vez numa manhã em Nova York e pensara que alguém havia pintado os prédios de branco. Contou como falara em várias igrejas em Butler e quando os rapazes perguntaram que espécie de igrejas eram, ele sorriu e replicou: "Ah, não sei", e todos riram com ele. Entregava-se liberalmente a reminiscências do controle britânico sobre a Índia e da política indiana. Contou-lhes que não fora tanto Gandhi, mas sim Subhas Chandra Bose que havia libertado a Índia. Subhas Chandra Bose saíra da Índia e formara o Exército Nacional Indiano. Fez um acordo com Hitler de que os soldados indianos lutando em favor da Índia britânica, que se rendessem aos alemães, poderiam ser devolvidos ao Exército Nacional Indiano para lutar contra os britânicos. E foi essa demonstração de força de Bose, mais do que a não violência de Gandhi, que levou a Índia à independência. Gandhi pregava a não violência e a violência matou ele. Ele falava de sua infância na passagem do século, quando os lampiões de rua funcionavam a gás e carruagens e bondes puxados a cavalo eram os únicos veículos nas ruas empoeiradas de Calcutá. Estas conversas encantavam os rapazes, mais até do que a filosofia transcendental do Bhagavad Gita, e ligavam-nos afetivamente a ele. Contava sobre seu pai Gol Mohan Ji, um devoto puro de Deus. Seu pai fora um comerciante de tecidos e sua família estivera intimamente relacionada com os aristocráticos Muliks de Calcutá. Os Muliks tinham uma deidade de Deus, Krishna, e o pai de Prabhupada dera-lhe uma deidade para adorar quando criança. Ele costumava imitar a adoração à deidade de Govinda no templo dos Muliks. Quando o garoto promovera os seus próprios festivais de carros do Senhor Jagannatha anualmente, imitando em miniatura
o gigantesco festival de Jagannatha Puri. E os amigos de seu pai costumavam brincar: "Ah, o festival de carros do Senhor Jagannatha está acontecendo em sua casa e você não nos convida." "O que é isso?" E seu pai replicava: "Não, é apenas uma brincadeira de criança e nada mais." Mas os vizinhos diziam: "Brincadeira de criança? Você está nos evitando ao dizer que é só para as crianças." Prabhupada gostava de lembrar-se de seu pai, que nunca desejara que ele fosse um homem mundano e que lhe dera lições de tambor, e pedia que os santos visitantes para orarem, que seu filho crescesse e se tornasse um devoto de Shrimati Radharani. Certa noite ele contou como se encontrara com seu mestre espiritual. Contou como havia iniciado seu próprio negócio farmacêutico, mas deixara o lar em 1959 e tomara a ordem de vida renunciada. Os rapazes ficavam interessados, mas eram tão ignorantes das coisas sobre as quais Prabhupada falava, que ao ouvirem uma palavra como mridanga ou sannyasa, tinham que perguntar o que significava, e ele prosseguia, desviando-se do assunto da conversa, para descrever condimentos indianos, tambores indianos e até mulheres indianas. E todas as coisas sobre as quais ele falava, ele acabava iluminando-as com a luz das escrituras autorizadas. Ele não racionava tais conversas, senão que as repartia abundantemente, hora após hora, dia após dia, enquanto houvesse um questionador de verdade. Ao meio-dia, o quarto da frente tornava-se um refeitório e à noite um recatado lugar de adoração. Prabhupada mantivera o quarto com seu assoalho de madeira de 4 metros quadrados limpo e liso. A solitária mesa de centro encostada à parede entre as 2 janelas que davam para o quintal era a única mobília. Diariamente, ao meio-dia, uma dúzia de rapazes estavam agora almoçando ali com ele. Quem cozinhava a refeição era Kate, que passava a manhã toda na cozinha. A princípio, Kate cozinhara apenas para o Swami. Ele aprendera a arte de cozinhar caldo de ervilha, arroz e sabji na panela de 3 compartimentos do Swami, e normalmente sobrava o bastante para 1 ou 2 visitantes também. Logo, porém, mais visitantes começaram a ocorrer e Prabhupada disse a Kate que aumentasse a quantidade, abandonando o pequeno aparelho curinário de 3 compartimentos sobrepostos, até que acabou cozinhando para 12 homens famintos. Os pensionistas, Rafael e Dom, embora não tão interessados nas palestras do Swami, eram pontuais em vir todos os dias para o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Normalmente com 1 ou 2 amigos que rondavam a lojinha. Steve passava por ali, vindo de seu emprego no escritório de assistência social. Vinha o grupo da Rua Mote e havia outros. A cozinha tinha um sortimento de típicas especiarias indianas, pimentas frescas, raiz de gengibre fresca, cominho em grãos, açafrão da Índia e açafétida. Kate aprendeu as técnicas básicas da cozinha e as transmitiu a Chuck, que passou a ser o seu assistente. Alguns dos outros rapazes ficavam de pé à entrada da estreita kitnet a admirar Kate, à medida que um espesso chapati, um pão achatado após o outro, inchavam, como bolas de futebol sobre a chama acesa e então tomavam o seu lugar na pilha fumegante. Enquanto o fino arroz basmati adquiria uma contextura branca, fofa e úmida, e o sabji fervia a fogo brando, a culinária vespertina chegava a seu clímax com o chons. Kate preparava o chons exatamente como o Swamiji lhe mostrara. Acima da chama, colocava uma pequena xícara de metal cheia de manteiga clarificada até a metade, e então adicionava grãos de cominho. Quando os grãos ficavam quase negros, ele acrescentava pimenta,
E enquanto a pimenta enegrecia, começava a sair uma fumaça sufocante da xícara. Agora o Chance estava pronto. Com suas pinças de cozinha, Kate erguia a xícara com sua crepitante mistura fervendo e estalando como um caldeirão de feiticeiro, e levava-o até a borda da panela de caldo de ervilha fervente. Abria a tampa devagar, atirava o Chance fervendo dentro do caldo de ervilha com uma sacudidela de punho e imediatamente recolocava a tampa. Pum! O encontro do Chance com o caldo de ervilha criava uma explosão, que então era aclamada com aplausos da entrada da porta, indicando que a refeição agora estava pronta. Essa operação final era tão explosiva que certa vez... Vou tentar ler aqui. Essa operação final era tão explosiva que certa vez estourou a tampa da panela até o teto com um impacto barulhento, provocando queimaduras superficiais na mão de Kate. Alguns dos vizinhos reclamavam de vapores acres e penetrantes, mas os devotos adoravam aquilo. Quando o almoço ficava pronto, o Swamiji lavava suas mãos e boca no banheiro e se dirigia ao quarto da frente com os seus pés macios e de solas rosadas, sempre descalços. A sua roupa de sacerdote alaranjada atingindo seus tornozelos. Parava diante da mesa de centro sobre a qual ficava o quadro do Senhor Krishna Chaitanya e seus associados. Enquanto os seus próprios associados se mantinham à sua volta encostados nas paredes, Kate entrava com uma grande travessa de pães achatados empilhados às dúzias e colocava no chão perante a mesa do altar, juntamente com as panelas de arroz, caldo de ervilha e sabdi. Então o Swamiji recitava a prece em Bengali para oferecer alimentos ao Senhor Krishna, e todos os presentes acompanhavam-no, curvando-se com joelhos e cabeças no chão e balbuciando a prece Bengali, palavra por palavra. Enquanto vapor e aromas mistos recendiam como uma oferenda de incensos perante a imagem do Senhor Krishna Chaitanya, os seguidores do Swami mantinham suas cabeças tocando o assoalho de madeira e murmuravam a prece. Então Prabhupada sentava-se com seus amigos comendo o mesmo Krishna Prasadam, o mesmo alimento oferecido a Deus que eles, com o acréscimo de uma banana e um caneco de metal cheio de leite quente. Tem um ponto aqui, vou ler de novo, Bill. Então Prabhupada sentava-se com seus amigos comendo a mesma Krishna Prasadam que eles, com o acréscimo de uma banana e um caneco de metal cheio de leite quente. Está vendo? Almoçava tomando leite quente, Bimala, com banana cortada. Cortava a banana em fatias, pressionando-a contra a borda da caneca e deixava as fatias caírem dentro do leite quente. Prabhupada decretara abertamente que todos deviam comer tanta Krishna Prasadam quanto possível, o que criou uma atmosfera descontraída e familiar. Ninguém tinha permissão de simplesmente se sentar e beliscar a sua comida, mordiscando polidamente. Swamiji quase que tinha que intimá-los a que comessem com gosto. Se verificava que alguém não estava comendo com vontade, chamava a pessoa pelo nome e protestava sorrindo. Por que você não está comendo? Tome Krishna Prasadam, e ria. Enquanto vinha de barco a seu país, dizia ele. Eu pensava, será que os americanos vão comer essa comida Krishna Prasadam? E à medida que os rapazes esvaziavam seus pratos pedindo mais, Kate servia-os pela segunda vez, mais arroz, mais caldo de ervilha, mais pães achatados e sabdi. Afinal, era alimento transcendental, era para comer bastante. Isso purificá-lo-ia, libertá-lo-ia de Maya, a ilusão. Além disso, era gostoso, era delicioso. Acho que aqui está deve ser delicioso mesmo. É porque chegou no meio, chegou nas figuras aqui, ó. Pular as figuras, porque não é televisão, é rádio. Quem tem a coleção
Peraí, tô pegando água. Não é fácil, não. Deixa eu pular as figuras então. Aí eu queria ver, mas depois eu vejo. Tá bom, então tá bom. Era delicioso, temperado. Era melhor do que a comida americana. Era como o canto de Hare Krishna, um barato. Você viajava comendo aquela comida, Krishna Prasadam. Eles comiam com a mão direita no estilo indiano. Kate e Howard já haviam aprendido isso e até haviam provado pratos semelhantes, mas como contaram ao Swami, e a um quarto cheio de fiéis, a comida na Índia nunca fora tão boa como essa. Claro, né? Se não for oferecida a Deus, não adquire esse prazer transcendental, esse gosto superior. Um rapaz, Stanley, era bem jovem e Prabhupada, quase como um pai coruja, tomava conta dele enquanto ele comia. A mãe de Stanley se encontrara pessoalmente com Prabhupada e dissera que só permitiria seu filho viver no monastério caso Prabhupada pessoalmente tomasse conta de seu filho. Prabhupada assentiu. Ele diligentemente encorajava Stanley até que este desenvolveu um apetite voraz e passou a consumir 10 pães achatados de uma vez e pegaria mais se o Swami não lhe dissesse para parar. Porém, afora a limitação a 10 pães do Swamiji para Stanley, a palavra era sempre mais, pegue mais. Quando Prabhupada terminava, levantava-se e deixava o recinto. Kate convocava um par de voluntários para ajudá-lo a limpar e os outros iam embora. Ocasionalmente, num domingo, o próprio Prabhupada cozinhava um banquete com pratos indianos especiais. Steve comenta: Swamiji cozinhava a Krishna Prasadam pessoalmente e depois a servia a nós todos, em cima, no seu quarto da frente. Sentávamos-nos todos em filas e lembro-me dele caminhando de um lado a outro entre as filas de rapazes, passando por nós com seus pés descalços e nos servindo com uma colher de diferentes panelas. Ele perguntava o que queríamos, acaso queríamos mais disso, e servia-nos com prazer. Esses pratos não eram comuns, mas doces e apetitosos, como arroz doce e cachores. Com os sabores é difícil ler essas coisas. Não eram pratos comuns, mas doces e apetitosos como arroz doce e cachores, com sabores especiais. Mesmo depois que já tínhamos comido um prato cheio, ele voltava e pedia-nos para comer mais. Uma vez, ele chegou até mim e perguntou-me do que eu gostaria mais. Gostaria mais de um pouco de arroz doce? Em minha noção imatura, errônea de vida transcendental, eu achava que devia me privar daquilo que mais gostava, de modo que pedi um pouco de arroz simples. Mas mesmo aquele arroz simples era um caprichado arroz amarelo com bolas de queijo fritas. Nossa, Bimala, cada delícia, hein? Nas noites livres seu apartamento era calmo, às vezes ficava sozinho a noite inteira, datilografando e traduzindo o Śrīmad Bhagavatam, ou então conversava até às 10, numa atmosfera descontraída com um ou dois visitantes. Mas em noites de reunião, segundas, quartas e sextas, havia atividade em cada aposento de seu apartamento. Ele não estava mais sozinho, seus novos seguidores ajudavam-no e compartilhavam de seu espírito de tentar fazer com que as pessoas cantassem Hare Krishna e ouvissem sobre a consciência de Deus, Krishna. No quarto dos fundos, ele trabalhava em sua tradução do Bhagavatam ou falava com visitantes até às 6, quando ia tomar o seu banho, e às vezes tinha de esperar até que desocupassem o banheiro. Introduzira entre os seus seguidores a prática de tomar banho 2 vezes por dia,
E agora, às vezes, era incomodado por ter de compartilhar o seu banheiro com todos. Depois do banho, entrava no quarto da frente, onde seus seguidores reunidos sentavam-se à sua volta. Sentava-se numa esteira de frente a seu quarto do Panchatattva. Quadro. Não me apressa não, hein? Sentava-se numa esteira de frente a seu quadro do Panchatattva e, após pingar algumas gotas d'água de um pote de metal com uma colherzinha na mão de sua mão esquerda, friccionava um pedaço de barro de Vrindavana na água, fazendo uma pasta líquida. Aplicava então as marcas de barro que os devotos passam na testa, né? Barro dos devotos de Deus, tá? Aplicava então as marcas de barro sagrado dos devotos de Deus, afundando o dedo anular de sua mão direita na pasta amarela contida em sua mão esquerda. Extraía o barro pastoso de sua palma e, olhando para um pequeno espelho que segurava com destreza entre o polegar e o mindinho da mão esquerda, e marcava uma listra vertical de barro pela testa acima e depois separava a listra original em duas linhas paralelas, colocando o dedo mindinho de sua mão direita entre as sobrancelhas e elevando-o pela testa até chegar à linha do cabelo, abrindo um caminho no barro ainda úmido. Então marcava outros 11 pontos em seu corpo, enquanto os rapazes ficavam sentados a observar, às vezes fazendo perguntas, ou às vezes revelando seus próprios entendimentos da consciência de Deus, Krishna.